cada vez mais perto da Série A. E agora muito mais perto do que já estivemos, do que sempre estivemos. Muito mais perto de voltar à Série A e praticamente oficializado. O Santos está muito próximo de voltar à Série A. Na verdade, tá com um pé já. Falta colocar só o outro. É isso. E só mais uma vitória concretiza de uma vez por todas, oficializa de uma vez por todas o retorno do Santos à Série A. Cogitando que 65 é o número necessário, considerando que 65 é o número que precisa ser feito de pontos para voltar, precisamos de apenas mais uma vitória. Próximo jogo agora contra o Vila Nova, na Vila Belmiro. Que o Santos vença o Vila Nova e oficialize de uma vez por todas o retorno. Mas agora falando desse jogo. Santos 2, Ituano 0, Ituano 0, Santos 2. O Santos quebra um tabu de 10 anos que não vence no estádio do Ituano. A última vez foi em 2014. Aliás, o Ituano, que frequentemente, até um tempo atrás, era um problema muito grande para o Santos. Porque o Ituano, em 2014, foi campeão paulista em cima do Santos. E o Ituano que sempre ganhava do Santos, jogando em Itu. 5-1 em 2019, aquele jogo horroroso, 5-1 em 2019. Depois disso, várias outras vitórias em cima do Santos. A última delas, que foi muito dolorosa, 3-0 para o Ituano no Campeonato Paulista de 2023, que o Santos correu o risco de ser rebaixado no Campeonato Paulista. Foi o ano do fatídico rebaixamento, que a gente está experimentando isso pela primeira vez agora. Foi no ano que isso aconteceu, meses antes disso acontecer, mas enfim, o Ituano era um problema muito grande para o Santos. E agora o Santos, como que eu posso dizer, compensa tudo isso, todo esse sofrimento que levou por conta do Ituano, oficializando o retorno para a Série A e fechando o caixão deles para a Série C. Eu tenho que ser muito imparcial aqui, porque como jornalista eu tenho que ser imparcial. Então eu vou até pedir desculpa por isso agora. Mas o Santos compensa tudo isso em grande estilo. Oficializando o retorno, cada vez mais perto de oficializar o retorno e deixando a situação do Ituano ainda mais complicada, porque o Ituano briga para não ser rebaixado, com todo respeito ao Ituano aqui, e pedindo desculpas agora pelo jeito que eu falei, porque eu tenho que ser imparcial como um jornalista. Mas o Santos, ele consegue... O Santos, no caso, conseguiu consertar essa situação catastrófica contra o Ituano, que é um time pequeno, com todo respeito ao Ituano, mas é um time pequeno, ficando cada vez mais perto do seu objetivo e complicando muito a situação dele, que é um time que vinha sendo um problema para ele. Enfim, vocês entenderam o que eu quis dizer aqui. Mas tá, o Santos faz 2-0, joga bem, faz um bom jogo, que a gente falou aqui, que o Santos se impõe diante do Ituano. O Santos conseguiu se impor diante do Ituano. O Santos criou e quando teve oportunidade de fazer, foi lá e fez. Foi eficiente no ataque. Quando a chance apareceu, foi lá e aproveitou a chance de fazer 2-0. Com o Serginho e com o Guilherme, um ótimo jogo tanto do Serginho quanto do Guilherme. O Santos em si estava bem entrosado, né? Até falando aqui do Diógenes, que eu confesso que eu até fiquei preocupado, eu não deixei isso transparecer, nem falei isso aqui na análise pré-jogo, mas eu fiquei preocupado pelo Diógenes ser um jogador reserva, um goleiro reserva, que estava atuando no lugar do Brazão, porque o Brazão levou o terceiro cartão amarelo e não podia jogar. Ele entra com a responsabilidade de assumir o papel do Brazão, de ficar no gol. E eu fiquei preocupado porque ele é um goleiro reserva e porque ele estava fazendo o seu primeiro jogo como profissional, como titular. Então, isso me preocupou. Eu não deixei isso transparecer, nem cheguei a falar sobre isso aqui, mas comentando isso agora. Mas ele praticamente não correu risco. É claro que o Ituano atacou. Teve suas chances, até levou um certo perigo, mas ele soube desempenhar bem no seu papel e não correu um risco tão grande de ser vazado. As defesas que ele fez
foram importantes, mas não chegaram a ser defesas de fato difíceis. Enfim, né, falando sobre isso aqui. Né, mas o que eu tenho pra falar, o Santos fez um bom jogo no geral. O Santos sabia da responsabilidade que tinha. O Santos sabia da importância que tinha esse jogo. E foi lá com a responsabilidade e com o comprometimento de buscar a vitória. E conseguiu. Então, a gente não tem do que reclamar do Santos. Eu acho que nesse jogo não temos do que reclamar do Santos. É claro que não foi um jogo perfeito, um jogo excelente, em comparação com vários outros. Mas foi um jogo que o Santos soube fazer bem o seu papel. Soube fazer o que tinha que fazer. E fez. Né? O Santos teve eficiência. E nisso a gente não pode reclamar. Então, nisso não podemos reclamar aqui. Né? E claro que nós estamos felizes, o retorno já está praticamente oficializado. E agora, próximo jogo contra o Vila Nova, na Vila Belmiro, sábado, às 4 da tarde. Não lembro agora se é 4 ou 4h30. Mas tá, falando aqui, o foco que esse jogo tem, só uma vitória, só disso que a gente precisa. Ganhar, para oficializar de uma vez por todas a volta. Né? Então, se você pode ir à Vila Belmiro nesse sábado, vai. Se você tem condição de ir, vai. Compra o seu ingresso e vai. E vamos lotar a Vila Belmiro. Lotar a Vila Belmiro. E assim a gente consiga a vitória. E volte de uma vez por todas ao lugar que a gente nunca deveria ter saído. E que a gente volte para nunca mais estar na Série B. Para nunca mais voltar para a Série B um dia. É isso que eu tenho para falar aqui. E agora o Santos também deu sorte, porque o Santos ganhou esse jogo. E além do Santos ganhar esse jogo, o Sport perdeu de 2-1 do América Mineiro. Olha como foi bom para o Santos. O Santos se mantém firme e forte na liderança, se mantém por pelo menos mais uma rodada. Se mantém líder da Série B. Né? E assim, falando de título aqui, eu já falei a minha opinião várias vezes e volto a dizer. Se caiu, então volta como campeão. É o melhor que tem a fazer. É claro que subir é importante, mas subir como campeão eu acho que é ainda mais importante, porque aí você ganha uma premiação, ganha uma certa premiação em dinheiro, e além disso você volta como o melhor de todos. É claro que esse não é um grande campeonato, não. É lógico que eu não vou sair na rua para comemorar esse título, não vou soltar fogos por ganhar a Série B. Isso é óbvio que não. Mas, se caiu, que volte com um título pelo menos. Volte como o melhor de todos que estão nessa mesma situação ruim que você. Você está numa situação ruim, você não queria estar nessa situação. A gente não queria estar na Série B. Mas se a gente está na Série B, vamos voltar com o título. Voltar se destacando como o melhor de todos que estão nessa mesma situação ruim que você. Porque com todo o respeito aos outros times, mas seria vergonhoso o Santos voltar atrás de times menores, que são inferiores, com todo respeito a esses times. No caso, o Novo Horizontino, o Mirassol, enfim. Não seria legal o Santos voltar atrás deles, pela grandeza do Santos em comparação a eles. Então, se está na Série B, ganha a Série B. Ganha a Série B. É claro que a gente não vai pular de alegria com esse título, mas é o melhor cenário que a gente poderia ter. Enfim, é isso. É isso que eu tenho pra falar. E 2025 a gente esteja de volta e volte brigando por coisas grandes, por títulos grandes, por coisas que a gente de fato merece. E que a gente nunca mais retorne pra essa situação. Enfim, é isso que eu tenho pra falar aqui. Então, muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. Vamos tirar essa semana pra comemorar, pra ficar feliz, porque a gente merece. E sábado que esse retorno já esteja 100% oficializado. Enfim, então, muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final, espero que tenham gostado, já deixa seu like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho para que assim você não perca nenhuma notificação de vídeo novo e sempre se mantenha informado sobre o Santos e também fala desse canal para todo o santista que você conhece para que ele também possa se inscrever e se manter informado sobre o Santos, porque fazendo isso você vai estar me ajudando muito na divulgação dos vídeos do canal, não custa, é de graça, você não paga nada, então faz isso
para me ajudar, para me dar aquela força, aquela moral que é sempre muito bem-vinda. E também me segue no Instagram, como eu sempre faço, deixo o link do meu Instagram aqui embaixo na descrição do vídeo para você poder me seguir. Vai lá e me segue. Agora eu vou ficando por aqui, só que logo mais eu volto com mais vídeos e conteúdos santos para vocês. Então é isso, gente. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo. Fui.